Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui com a vereadora e candidata a deputada estadual, Luísa Ribeiro. Tudo bem, candidata? Tudo bem, um prazer falar aqui para Prazer. Dourados, para toda a região, e até para Campo Grande, né? Até para Campo Grande. Claro. Primeiro, como está essa correria dessa campanha? Tá? Bem, a gente está bem no comecinho da campanha mesmo, que começa agora em 16 de agosto, mas esse tempo agora é um tempo de preparação. Nós temos a convenção no sábado agora, foi muito bacana, lotada, né? E o partido se prepara agora para os registros das candidaturas, então a gente está nesse ritmo e sempre fazendo aquilo que é importante para a política, que é discutir as questões que importam para as pessoas. Porque não adianta nada você, né, ter oportunidade tão importante como é a disputa eleitoral, se nesse momento a gente não vai fazer um grande debate político. Então, a gente tem que fazer o debate político durante todo o tempo. Mas o período eleitoral é um período privilegiado, onde assim todo mundo para ouvir todos os candidatos e candidatas, né? E precisa ouvir coisas interessantes, porque a política precisa fazer realidade boa na vida das pessoas. A senhora mencionou a questão da candidatura. Foi extremamente bem votada em Campo Grande enquanto vereadora, né? Mas para aquelas pessoas, por exemplo, aqui de Dourados, né? Dourados, região, enfim. Quem é a Luísa Ribeiro? É bom falar, porque muita gente não conhece, e até em Campo Grande mesmo, acho que a gente sempre tem que se apresentar. Então, eu sou Luísa Ribeiro, na verdade, eu morei aqui pertinho, morei em Aroeira, né? Eu chamo de Aroeira, mas hoje é o distrito de Rio Brilhante, que é Prudêncio Tomás. Quando eu era bem pequena, né? Viemos para cá, para lá, né? Vamos dizer, para Aroeira. Meu pai, minha mãe e minhas três irmãs, nós somos uma família de mulheres, né? Então, meu pai só, minha mãe e nós quatro. Nós viemos do interior de São Paulo, mais ou menos no início da década de 70, porque meu pai era um militante, né, ele já faleceu, ele era um militante da política de esquerda, meu pai sempre foi um homem militante, português, né? Ele saiu de Portugal e foi defender a liberdade do povo de Angola e de Moçambique, ficou lá há mais de 18 anos, trabalhando no MPLA e no Frelimo, quem sabe essas siglas entende que são organizações pela libertação, né, para deixar de ser colônia de Portugal. E aí chegou num certo momento, ele não podia ficar mais lá, veio aqui para o Brasil, né, chegou aqui em 1960, foi para São Paulo, fez a vida lá, enfim, montou um barzinho e tal. E aí, com o golpe de 1964, ele e os amigos dele decidiram vir para o interior de São Paulo para ser mais protegido em razão da repressão daquele período militar. E aí, como as coisas apertaram ainda mais no final dos anos 60, lá para 1968, quando teve o AI-5, aí o conselho dos colegas foi, olha, entra mais para o interior. E você sabe que assim é que as pessoas vieram para cá, para o nosso estado. Então, no Mato Grosso Uno daquela época, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e eu viemos parar em Aroeira. E hoje eu passei ali perto, como todas as vezes que passo, me dá uma saudade imensa da minha infância. Eu estudei na Escola Euclides da Cunha, fui alfabetizada lá, né? E hoje eu sou advogada, já há bastante tempo. Primeiro me formei em História, e aí gostei do direito, fui para o direito e fiquei como advogada. Sou advogada desde 1998, né? Mas a política sempre foi uma atividade da minha vida, né? Fiz movimento estudantil secundarista, fiz movimento universitário, fiz movimento sindical dos servidores públicos, sempre pertencia a partidos políticos, né? Até que chegou um momento que as pessoas disseram, olha, a gente precisa de ter quadros que vão disputar as eleições, e eu fui apontada pelo meu partido para ser candidata. Fui candidata em 2012, a vereadora em Campo Grande, me elegi. Fiz um mandato difícil lá, porque foi bem aquele período que tirou o prefeito, o Bernal, aí botou o Olard, depois tirou o Olard, colocou o Bernal de volta. Então, foi uma época que a cidade sofreu muito, né? Mas também foi um privilégio para mim, porque assim você já chega de surpresa numa disputa difícil, né? E eu me coloquei ao lado de quem tinha os votos, então quem recebeu os votos naquela época foi o Alcides Bernal, então a gente ficou ali na defesa, né, da vontade popular. Então eu sempre tive na política, nessa militância, né, de esquerda, dos partidos de esquerda. E depois fui eleita vereadora pelo PT,
e agora reeleita, né, a vereadora do PT, mais bem votada. Na Câmara de Campo Grande são 29 cadeiras, eu fui a 12ª mais votada, né, com quase 5 mil votos. Só 2 mulheres, infelizmente, eu pelo PT e a Ana Portela pelo PL, né? E tenho feito uma militância muito na defesa, primeiro, da boa aplicação do recurso público. Então, a gente tem que falar sobre isso, tem que falar de corrupção, porque o Estado tem recurso que recebe do imposto suado de cada um, e aí se apropriar dele não pode deixar passar, a gente tem que tomar atenção, criticar. Então, uma das coisas que mais marcam a minha atividade é essa fiscalização dos recursos públicos, mas também me dedico muito à defesa das mulheres, né? Porque é um problema. A democracia brasileira é um desequilíbrio, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, em Campo Grande, 29 vagas e só 2 mulheres estão lá, quando a gente tem mais de 50% das eleitoras da nossa cidade, como é no estado de Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Não sei se você sabe, mas 56% dos lares do Mato Grosso do Sul são sustentados exclusivamente pelas mulheres. Então, assim, a importância da mulher na economia, na vida social, na família é enorme. Mas o peso da representação política, né? Nós não temos. Na Assembleia Legislativa tem 24 vagas, hoje só são 3 mulheres. Na Câmara Federal tem 8 representantes, só uma mulher, né? Então, eu não posso, como mulher, estar nesse espaço de poder e fazer de conta que não existe uma distorção social importante, né? Como é a questão racial negra, né? A gente está aqui diante de um homem negro, né? E a gente precisa dizer isso. Esse país é um país racista, preconceituoso, em que os efeitos de 350 anos, né, da escravização do povo negro ainda faz efeitos fortíssimos, e quem mais sofre com isso são as pessoas negras e, em especial, as mulheres negras, né? Então, me coloco sempre ao lado dessas lutas. Você tem uma atuação extremamente, vamos pensar, bem diferenciada, né, ali na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Primeiro porque grande parte é da base da atual prefeita Adriane Lopes, né? Muitos escândalos estão surgindo ali em Campo Grande, né? De uma prefeita que é aliada do governo do estado, sobre a tutela do Eduardo Rida, né? Como que, durante esses mandatos, né, enquanto vereadora, o que você diz e comenta que foi algo que você fez mais de especial? Né? Aquilo que mais... você falou a questão dos recursos públicos, a fiscalização contra a corrupção, enfim. Qual que foi um projeto ou abertura de uma CPI, enfim, que você fala, nossa, isso foi algo que me marcou enquanto vereadora? Primeiro, eu acho assim, a atuação da gente em qualquer espaço, né, e no espaço de poder não é diferente, você vai ficar mais à vontade, vai fazer mais coisas e tal, de acordo com aquilo que você tem mais vivência, né? Então, como a minha vivência sempre foi as lutas dos trabalhadores, o apoio ao movimento sindical, por exemplo, o apoio às lutas LGBTQIAPN+, né? Assim, a defesa de um Estado forte, com uma saúde pública que atenda todo mundo, enfim, a gente se desempenha muito melhor nisso. Então, como você falou, eu fiz a CPI do transporte público de Campo Grande. É um horror aquele transporte, né? A gente tinha um consórcio lá até agora, que é o consórcio Guaicurus, que agora, recentemente, menos de 10 dias, foi vendido para uma outra empresa, e a gente já viu uma série de irregularidades nessa venda, né? Uma empresa que surgiu 2 dias antes de comprar um consórcio que tem um contrato importantíssimo, né, de transporte de uma capital, com muitos interesses envolvidos. A empresa foi fundada 2 dias antes de comprar essa empresa, e com um capital que não tem menor cabimento. O capital social dessa empresa é R$ 10.000. Assim, pois é. Então, a olhos vistos que isso não vai dar certo. Então, a gente está atento a isso. A questão da privatização das unidades de saúde foi uma atuação muito importante que a gente teve nesse semestre. Por quê? Porque nós não podemos permitir a privatização. A privatização não faz bem para nada. Nós somos testemunhas dessa privatização aqui da BR-163. Quem está aqui em Dourados ou na região ficou satisfeito com o resultado dessa privatização?
Ah, Luísa, melhorou, melhorou. Mas a empresa que foi privatizada, ela não cumpriu as metas do contrato. Quantos e quantos trechos já eram para estar duplicados, evitando acidentes, fazendo uma fluidez maior no trânsito daqui, por exemplo, para Campo Grande, ou mesmo para outras regiões a partir de Dourados, e a gente não tem. Hoje mesmo teve um protesto, né? Sim. Eu acompanhei ali por causa da 453, não é? Isso. Que está muito estreitada naquele trechinho aqui, bem perto da cidade. Então, assim, a privatização não fez bem para a rodovia, a privatização não fez bem para a ferrovia. Tem gente que é jovem, que vai me ouvir agora pela primeira vez, que não sabe que Mato Grosso do Sul tem uma malha ferroviária, uma ferrovia que chama Malha Oeste, né? Porque foi 30 anos entregue para um grupo e o grupo não pôs para funcionar. Então, a gente tem uma linha férrea que vai de Corumbá até o Porto de Santos, em São Paulo. Tem um ramal que sai de Campo Grande, vai a Cidrolândia, Maracaju, né, aqui pertinho, e depois vai para Ponta Porã, e ninguém sabe que tem esse trilho, porque não passa trem. E não passa trem por quê? Porque a empresa que foi concessionada não faz funcionar. Então, essas lutas todas, por exemplo, eu me envolvi nesse semestre. Mas é claro que a gente vai para lutas que interessam muito as mulheres, né? Claro que essas questões que eu falei interessam as mulheres. Mas, por exemplo, creche para todas as crianças. É um absurdo, né? Até hoje, nós estamos no ano 2026, quase terminando o ano, o Mato Grosso do Sul ainda tem criança bem pequena fora da creche. Aqui em Dourados também, a gente tem, né, um quantitativo expressivo. Lá em Campo Grande é quase 6 mil crianças sem oportunidade de creche. Aqui, pelos indicadores que eu vi, é mais de 2.500 crianças. Isso tem um impacto muito grande nas famílias. E a gente sabe dessa realidade, né? As pessoas, quando conseguem uma vaga na escola, na educação infantil, nossa, vem aquela alegria para a família. Por quê? Porque é muito importante dar uma oportunidade para a criança se desenvolver adequadamente, né? É muito necessário, mas também libera a mãe, o pai, a família, o avô, a avó, para fazer outra atividade, né? E naquele Inclusive trabalhar, período. né? E mais do que isso, a criança está protegida. E quando a gente fala da proteção da criança, nós temos um Estado muito agressor das crianças. Mato Grosso do Sul acabou de sair o anuário, né, brasileiro de segurança pública, publicado agora em agosto. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais registra crime contra a criança. Olha o que a gente está falando. Dourados é uma cidade onde tem muito registro de crime contra a criança. Qual que é o crime contra a criança que nós estamos falando? O estupro, por exemplo, que ocorre, né? Por quê? Porque essa criança não está na escola. Essa criança está dentro de casa, sem oportunidade, enfim. Então, são essas as lutas que eu me envolvo. Mas também tive que me envolver numa luta muito difícil esse semestre lá, na Câmara dos Vereadores, porque a prefeita resolveu colocar uma lei que as mulheres trans não podem usar o banheiro das mulheres cis, né? Quem não está entendendo o que a gente está falando, porque parece absurdo, é que toda a vida a gente teve 2 banheiros, um de homem e um de mulher. A mulher trans é uma mulher, né? Ela vai no banheiro das mulheres. Nós nunca tivemos problema com isso, nunca. Lá em Campo Grande tem um registro de problema das mulheres trans usarem o banheiro das mulheres cis. Mas aí a prefeita, para fazer, vamos dizer, um debate e tirar a atenção de outras causas, né, que são muito graves lá, falta de remédio nos postos de saúde, problema de buraco na via, enfim, o que ela fez? Aprovou uma lei que a mulher trans não pode ficar no banheiro das mulheres cis. E olha só que absurdo que ficou. As mulheres em Campo Grande trans têm que ir para o banheiro 2 homens. Aí os homens estão dentro do banheiro, causam constrangimento às mulheres, porque uma mulher trans é uma mulher. Então, eu não posso deixar que direitos humanos sejam violados. E aí me coloquei muito fortemente nessa questão. Né? Mas, como você falou, também estou na defesa do povo preto. Então, lá nós temos projeto de lei que trata da ampliação de vagas em concursos públicos e contratações temporárias para as pessoas negras, né, pretas, né, indígenas, enfim. Isso aí é muito importante, é um debate difícil na Câmara dos Vereadores, e defesa do IPTU, da taxa do lixo, enfim, né, o que Várias lutas. são várias lutas e a gente não foge de nenhuma delas. E é isso que a gente quer fazer na Assembleia Legislativa. A gente quer levar a nossa voz, parece rouca, mas é forte. A senhora mencionou a questão da defesa dos direitos das mulheres, né, como uma das bandeiras na qual você carrega
ao longo da sua história, né, política. A senhora mencionou também a questão do anuário, né? De fato, saiu há pouco o Anuário de Segurança Pública, na qual mostrou o estado de Mato Grosso do Sul como um dos estados mais violentos contra as mulheres. Um aumento, inclusive, de 19,4%, ou seja, um número extremamente alarmante. Inclusive, Dourados é uma das cidades extremamente violentas, enfim. O que você, enquanto candidato a deputado estadual, né, aqui em Mato Grosso do Sul, pretende, né, enquanto mandatária, né, articular junto ao próximo governo do estado, enfim, que tipo de políticas você acredita que falta para a defesa das mulheres? Bem, a gente precisa ver o mundo com um olhar de igualdade. Eu acho que a grande parte dos problemas que a gente tem é que nós não temos políticas públicas que garantam uma situação, uma sociedade baseada na igualdade de oportunidades. A gente precisa pensar sobre isso. Então, a gente precisa garantir o que está na Constituição, que é a igualdade de gênero. Então, homens e mulheres precisam ser tratados de maneira, né, com as mesmas oportunidades. E a gente não tem isso aqui em Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma ideia, há diferença salarial de mais de 26% entre o que os homens recebem e o que as mulheres recebem. Se essa mulher for uma mulher negra, essa diferença salarial avança para mais de 30%. Isso é gravíssimo e a gente pode conferir isso na realidade das empresas, enfim. Então, a gente precisa cuidar da igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente precisa cuidar das oportunidades, igual preenchimento de cargos em empresa, preenchimento de cargos na política entre homens e mulheres. A gente precisa cuidar de entender que a responsabilidade da família não é só a mulher. A gente está falando aqui para um monte de gente que sabe que nós temos 56% das famílias que são cuidadas exclusivamente pelas mulheres. Toda a despesa da casa está por conta da mulher, ou a mãe e o pai, a avó, né, e a filha, às vezes, já trabalha também, né, e não tem uma responsabilidade compartilhada, inclusive com aquelas outras atividades, que são os cuidados, é levar a criança na escola, é levar para a vacina, né? Então, a gente precisa de um Estado que crie políticas de igualdade. E, para isso, precisa fazer política pública de verdade, como, por exemplo, para combater a violência, a gente precisa de políticas preventivas. Como é que combate a violência? Fazendo, por exemplo, casas da mulher brasileira. Em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 2014, lá em Campo Grande, e nós temos mais 3 casas da mulher brasileira que já foram conveniadas, cujos recursos já estão depositados no governo estadual, e a gente não viu se levantar para a construção dessa casa. Uma delas é Dourados, né? Sim. Dourados, a gente não tem a Casa da Mulher Brasileira construída ainda e já faz mais de 2 anos que o recurso já está aqui na mão do governo do estado. Uma casa para Ponta Porã e outra Casa da Mulher Brasileira em Corumbá. Esses instrumentos ajudam muito a evitar a violência maior, que é, por exemplo, o feminicídio, que a gente já está em Mato Grosso do Sul com 18 feminicídios. Toda vez que uma mulher é assassinada pela sua condição de mulher, que é o feminicídio, eu coloco na minha rede social um luto, coloco lá que a gente está parando a rede social para protestar contra o crime do feminicídio e tudo aquilo que ele significa para uma sociedade. As mulheres têm medo de casar, medo de contrariar o marido numa determinada situação. E quem que pode ajudar isso a ser evitado ou superado? As políticas públicas. Então, eu quero estar na Assembleia Legislativa para propor políticas públicas que avancem nesse sentido. E o que a gente tem que propor? Primeiro, não pode ter obra parada que atenda a mulher. Então, não pode ter escola de educação infantil, que nem nós temos em Campo Grande, a gente tem em Dourados, tem outros lugares com obras paralisadas sem conclusão. Então, tem que ter vaga para toda criança, porque isso é uma política que interessa para a mulher. Tem que construir as casas da mulher brasileira em Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Tem que concluir rapidamente. Quero estar lá na Assembleia Legislativa para provocar isso. Aliás, onde eu já estou, que é na Câmara, a gente tem falado sobre isso. Nós achamos que tem que ter uma secretaria de mulher no âmbito do governo do Estado. O Mato Grosso do Sul é um estado muito violento contra as mulheres, e no Brasil, mais de 20 estados e o Distrito Federal têm essa secretaria, e Mato Grosso do Sul não tem, né? Precisamos de orçamento robusto. Só para você ter uma ideia, hoje a Subsecretaria da Mulher
Hoje não, eu digo, há 4 anos, nesse governo do governador Riedel, a Subsecretaria da Mulher passou esse período todo com apenas 5 técnicas. Como é que você faz política de igualdade, de combater violência, de garantir oportunidades para aquilo que é importante para as mulheres, se você não tem uma secretaria com orçamento, com técnicos, com pessoas capazes de tocar essas políticas para frente, que são um desafio, né? A gente também precisa pensar em políticas de restaurante popular. Gente, isso é importantíssimo. Eu fui em Brasília, Brasília é um governo de direita. Sim. Fui em Brasília, andei lá, tudo. Tem 19 restaurantes populares. O café da manhã, 50 centavos. Uma delícia. Pão fresquinho, leite para quem gosta de leite, chá e tal, tal. Almoço, R$ 2. Jantar, R$ 2. Tudo limpinho, tudo gostosinho. Uma política pública. E a gente podia ter aqui em Dourados 2, 3 restaurantes populares, em Campo Grande 7, 8 restaurantes populares, como a gente está propondo, o Inaviraí, Ponta Porã 2, 3, Corumbá, todas as cidades com porte maior, que a pessoa tem que ficar muito tempo no trabalho, precisa disso. Isso é uma política que ajuda as mulheres, ajuda as famílias, ajuda as crianças, né? Lavanderias públicas. A gente tem uma política nacional aprovada pelo governo federal, inclusive impulsionado pela nossa ex-ministra Cida Gonçalves, que é aqui do Mato Grosso do Sul, que tratou exatamente dessa questão, que chama Política Nacional de Cuidados. Aqui em Mato Grosso do Sul está um silêncio, parece que essa política não existe. Mas, assim, lavanderias públicas, isso economiza para as mulheres tempo, todo mundo pode lavar sua roupa, a criança pequena não pode ligar a máquina sozinha e lavar a roupa, mas um adolescente pode ir na lavanderia enquanto a mãe está fazendo outra coisa e tal. Então, o que a gente precisa de políticas públicas concretas para as mulheres, desde a melhoria do salário. Então, eu luto também, por exemplo, por uma lei estadual que faça o salário mínimo regional de Mato Grosso do Sul. A gente tem o salário mínimo nacional, que é R$ 621. Mas São Paulo, por exemplo, o salário mínimo que vige lá é 1.886. Aí a gente tem Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro. Por que a gente não tem Mato Grosso do Sul? Se Mato Grosso do Sul está comemorando que nós crescemos a nossa indústria, crescemos o nosso PIB, tem que ter alguém na Assembleia Legislativa, e eu quero estar lá para fazer o projeto de lei para o salário mínimo regional. Isso melhora para as mulheres? Melhora para as mulheres, melhora para as famílias. Uma outra política que eu preciso muito falar aqui é para a pessoa com deficiência. Até hoje, os governos fazem de conta que não quer enxergar que a gente tem, em cada 4 casas, em cada 4 famílias, a gente tem uma pessoa com deficiência, uma das casas tem a pessoa com deficiência. Ou a deficiência veio com o bebezinho, né, quando nasce e tal, ou a deficiência é adquirida, uma cegueira, né, a pessoa vira cadeirante, tem qualquer outro problema na vida por causa de um acidente. E isso é um contingente enorme de pessoas. Quando a deficiência vem para uma família, automaticamente você tem que parar a outra pessoa para cuidar um pouco daquela pessoa que tem a deficiência. E aí você diminui a renda da família. E, no mesmo tempo, você tem um crescimento da despesa, porque a pessoa com deficiência tem outras necessidades. A pessoa precisa, né, de fralda, precisa de alimentação. Então, assim, eu sou muito ligada, né, aos movimentos de acessibilidade de todos os sentidos para as pessoas com deficiência e a defesa de quem está segurando a barra, que são as mães atípicas, mulheres de novo. Então, meu envolvimento, a minha vida, eu presto atenção nessas coisas, né? Transporte público, importantíssimo. O que eu defendo? Tarifa zero. Até ontem mesmo um amigo meu perguntou, ué, Luísa, você ainda defende a tarifa zero? Eu falei, claro, a tarifa zero é muito importante. Por quê? Porque o transporte público ele não é importante só para o trabalhador, ele é importante para a sociedade como um todo. Tanto que quando falta o transporte público, ou por uma greve, ou porque acaba alguma situação que impede o transporte de rodar, toda a sociedade sente. Ninguém vai na escola, ninguém vai limpar a casa, ninguém vai para o comércio, tudo para, né? Então, o transporte tem que ser visto como uma questão de interesse de todos. É igual a iluminação pública. A iluminação pública interessa a todo mundo. Então, quem que paga? O Estado, através dos nossos impostos. Então, o transporte coletivo também interessa para todo mundo, não interessa só para o usuário que anda nele. E nós também, se tivermos a tarifa zero, como a gente tem em vários países, a gente melhora muito o ambiente das cidades.
porque as pessoas vão fazer as coisas que têm que fazer na vida sem precisar pagar passagem. Hoje, muito adolescente consegue um curso para melhorar a sua qualidade de vida e tal, né, para aprender mais, para se colocar melhor na sociedade, mas emperra na passagem do ônibus, né? Muita gente, às vezes, deixa de vacinar as crianças porque não tem a vacina naquela localidade, tem que tomar o ônibus para ir para... Aí, ela não tem o dinheiro, não vai de ônibus. Gente que faz sacrifício de andar quilômetros e quilômetros a pé porque não tem a passagem de ônibus. Então, que o transporte coletivo virou um bem essencial. E aí eu defendo esse modelo, que já tem mais de 150 cidades do Brasil, que é o modelo da tarifa zero, que a gente está junto com muita gente no Brasil inteiro, pressionando. Recentemente eu fui num seminário, pressionando o governo federal para fazer, né, um projeto nacional que garanta que todo o transporte público será sem tarifas, sem catraca. E quem é que vai pagar isso? Tem uma série de medidas que não vai agravar, não são novos impostos. A gente já fez a reforma tributária, então não fica com medo que não vai ter novo imposto, mas a gente vai ter um tratamento diferente para o transporte nas cidades. Então, isso é uma questão que eu também me envolvo muito. E quero dizer, quem mais anda de ônibus são as mulheres. E quais as mulheres? As mulheres pobres, né? Então, os homens, a gente sabe, vai arranjando um jeitinho e tal, já compra uma moto e tal. Agora, as mulheres não, tem mais despesa, tem que cuidar dos filhos. Então, eu quero estar na Assembleia Legislativa para fazer todas essas defesas. A senhora mencionou inúmeras políticas públicas, né? A área das pessoas com deficiência, transporte público, enfim. Mas um dos problemas que Mato Grosso do Sul vem enfrentando é a questão financeira, né? O estado de Mato Grosso do Sul, apesar de ser pujante, né, no agronegócio, enfim, você tem o Vale da Celulose, região ali da celulose e afins, só que tem um problema que, inclusive, ano que vem, a expectativa é que o Estado tenha déficit, né? O que a senhora enxerga enquanto candidata a deputada estadual, que é o problema da atual gestão comandada pelo Ribeiro? Tem alguns erros, né, de arrecadação que ele precisa prestar atenção. Então, teve perdas em alguns setores importantes, como o gás natural, que vinha da Bolívia, então pagava um imposto importante, né? Outros mecanismos de arrecadação que não foram, a tempo, cuidado pelo governo do Estado. Mas a gente tem que pegar mais ou menos o modelo do que o PT faz no governo federal. Como é que você faz para incrementar a economia? Você tem que distribuir renda. Então, um Estado concentrador de renda produz menos riqueza ao final das contas, movimenta menos a economia e, portanto, o Estado arrecada menos. Então, o governo que vai se instalar, e a gente quer que seja do PT, através da eleição do Fábio Tradi, que é o nosso companheiro, tem isso como horizonte, né? Quanto mais concentração de renda, né, e menos distribuição de renda, mais o Estado vai ter menos impostos. Então, qual é a solução? A gente ter políticas públicas que efetivamente façam a distribuição da renda para que a economia gire mais e a gente tenha uma arrecadação maior. Precisa apostar nos pequenos negócios. Gente, os pequenos negócios é que carregam a economia. Aí o governo do Estado faz o quê? Dá um monte de isenção fiscal para empresas grandes, que ok, a gente acha que é importante, mas precisa ser deste tamanho e deixa de investir nos pequenos negócios, nas cidades médias, no comércio médio, na prestação de serviço média. Então, o que a gente precisa fazer nessa ida do Fábio Tradi para o governo do Estado? Uma revisão geral na forma como o governo estabelece as suas prioridades. Então, é investir fortemente em distribuição da renda e distribuir os benefícios fiscais para a economia que mais proporciona riqueza para o Estado, que são os pequenos e médios negócios. E quando a gente fala isso, até uma loja de vender maquinário para agricultura, por exemplo, às vezes não é enxergada, mas ela não é uma mega. Mega é uma Soprano, uma indústria grande como essa que eu estou falando lá de Campo Grande, não sei se você conhece, uma metalúrgica, que veio para Campo Grande. Campo Grande entregou 34 hectares de terra para essa empresa se instalar,
deu benefícios fiscais, IPTU, ISSQN sobre as construções, ISSQN sobre as vendas, enfim. E a empresa agora resolveu fechar e ir embora para o Rio Grande do Sul. Assim, né? E aí levou o dinheiro todo que ela recebeu aqui, que já incorporou o patrimônio. Aquele imóvel com 34 hectares já incorporou o patrimônio. E aí, valeu a pena? A mesma coisa pode acontecer com essas gigantes, que o governo faz isenções enormes, mas não investe nos médios e nos pequenos negócios. Então, assim, a contramão da política fiscal precisa ser colocada. Então, você investir só nos grandes, não distribui renda, não melhora a economia, não fortalece, e a gente precisa fazer uma gestão fiscal e uma gestão pública que atenda os pequenos negócios, os médios negócios, né, a agricultura familiar, né, esses interesses que, ao fim e ao cabo, sustentam muitos empregos, sustentam a economia e fazem gerar muito imposto. Uma das reclamações, analisando, né, a sua atuação enquanto vereadora lá em Campo Grande, né, a senhora é muito ligada à área de cultura, né, lá em Campo Grande. Mas uma das reclamações do interior é a área cultural. Então, muitas vezes o governo do estado, parlamentares, na destinação de emendas, enfim, fazem tudo para Campo Grande. Campo Grande, no máximo bonito. E o restante? Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, carece disso. As pessoas muitas vezes reclamam da questão cultural. Obviamente a senhora tem a sua atuação em Campo Grande. Porém, a senhora também é filha do interior. Por quê? Veio de Aroeira, né? Que é Prudêncio de Tomás, né? Prudêncio de Tomás. O que está faltando? Né? Enquanto candidata, né? Caso consiga êxito na eleição de outubro, né? O que enquanto parlamentar, você vai fazer na área cultural? A área cultural tem que ser vista, como eu falei agora, como um negócio, né? A cultura é um direito constitucional, né? Que a gente quer fortalecer muito como um direito individual de todo mundo, a ter cultura, a ter acesso. A cultura é muito importante. Você levanta de manhã, você vai tomar banho, você liga a música, né? Aí você liga a TV, está passando uma propaganda que é cultura, né? Produção artística e tal. Você pega seu celular, passa 2 rodadas do seu dedo ali, é um monte de produção cultural e tal. Então, a cultura está o tempo todo perto da gente. E é porque ela está perto da gente, porque as pessoas precisam da cultura. A cultura nos faz melhor, nos alegra, né? Agora, os investimentos públicos da cultura são sempre os últimos, são sempre os mais desprestigiados pelos governos. E aí acontece isso, a gente fica com investimentos pontuais em festas importantes. Então, o governo vem aqui, tem a exposição, então ele coloca 2 shows. Né? Aí tem o aniversário da cidade, coloca um show. Aí e mantém os 2 festivais que foram criados no governo do governador Zeca do PT. O Festival de Bonito e o Festival de Corumbá foram criados no governo do Zeca do PT. Não tem festival em Campo Grande. Você está falando de deslocar para Dourados, por exemplo, que a gente vê que não tem, né? Não tem, precisa ter. Né? Agora tem os festivais de cinema em Bonito, tem a feira literária em Bonito, mas precisa vir para Ponta Porã, precisa vir para Dourados, precisa vir para Naviraí. A gente tem um festival de cinema no interior aqui de Mato Grosso do Sul que tem mais de 20 anos e se sustenta sem apoio público. Né? A gente está dizendo que então tem que fazer o sacrifício dos artistas, dos produtores culturais para fazer tudo sem recurso público? Não. A gente quer que tenha políticas públicas com investimento forte em cultura, porque a cultura mexe com toda a economia, né? Além de trazer muita coisa boa para as pessoas. Então, tem que ter mais espaços culturais construídos pelo governo do Estado. O governo do Estado tem que colocar isso como uma prioridade. Custa caro construir um teatro, custa caro construir uma arena. Não, isso aí é uma obra civil. Qualquer pessoa que está nos ouvindo sabe que isso não é mais de 3, 4 milhões. O que é isso para um governo? Mas, muitas vezes, um grupo de teatro de Dourados não consegue ensaiar a peça, porque não tem um teatro para ensaiar. Você não consegue fazer uma orquestra, porque você não tem um recurso para comprar os equipamentos, os instrumentos para as crianças tocarem. E aí é com muito sacrifício que a gente tem, por exemplo, uma orquestra indígena em Campo Grande que vai tocar em Portugal.
Mas por que que ele conseguiu? Porque foi um sacrifício. Agora, o poder público não enxergar isso, que são investimentos muito importantes, né? Então, a gente precisa de espaço, espaço de cultura, precisa construir em várias cidades espaços de cultura, consorciar isso com outros interesses. As igrejas são maravilhosas, porque a igreja forma muita gente, né? Você vai para esses realities de música, sei lá, né? A primeira coisa que o candidato fala é isso. Ah, eu comecei a tocar na minha igreja, comecei a cantar na minha igreja. E aí, depois que ele sai daquele espaço religioso, ele vai tocar onde? Né? Ele vai cantar onde? Ele vai ensaiar onde? Né? Então, assim, as igrejas fazem o seu papel, tanto as igrejas de fé católica, evangélica, as de matriz africana, que são muito importantes, de umbanda, de candomblé. A gente forma muitos artistas, mas e aí ele vai se apresentar onde? Então, a gente precisa de espaços culturais. A gente precisa de. Campo Grande também não tem, mas a gente sabe que aqui em Dourados falta. A gente sabe que nas cidades aqui do interior não tem. A gente precisa de. E constrói o espaço cultural, a agenda lota. Todo mundo quer se exibir, quer colocar um show, quer colocar uma atividade e tal. É muito importante. Então, o Estado tem que ser o indutor de desenvolvimento das atividades de cultura. E isso mexe com a economia. A maior festa que gera mais divisas para o Brasil é o carnaval. Todo ano é aquela polêmica. Ah, o governo investe no carnaval também. Olha o tanto de dinheiro que traz para o Brasil. Ah, está trazendo shows lá no Rio de Janeiro, dessas megas, né, pops do mundo inteiro. Sim, mas traz um monte de dinheiro. Por quê? Porque a cultura, né? A cultura, a festa junina no Nordeste, a festa junina mesmo nas nossas cidades, elas são um ponto, né, de fortalecimento da economia, mas também das relações sociais, das relações culturais. Então, o Estado tem que investir, né? Não pode vir aqui pontualmente faz um show, aí volta aqui só o ano que vem faz outro show, né? Nem fala em equipamentos culturais, nem fala numa escola. A gente tem uma obra parada em Campo Grande que faz 25 anos que está esperando essa obra ser concluída, que é uma obra de cultura, não sai do lugar. Né? Nós ficamos com teatro fechado lá por mais de 6 anos, né? E outro teatro do Paço Municipal, que é da Prefeitura de Campo Grande, ficou 26 anos fechado. Pois é. E aqui também deve ter muitos espaços assim, que você vai perdendo e tal. Então, precisa ter investimento da cultura, o Estado precisa ser o indutor e tem que enxergar aquilo como um lugar de oportunidades, de viver melhor e de arrecadar. O que o interior pode contar com a senhora enquanto deputada? Ah, pode contar muito. Pode contar com a mesma energia, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que eu faço ao povo de Campo Grande. O interior pode contar que isso a gente vai fazer para o estado de Mato Grosso do Sul como um todo. É claro que a gente não pode estar em todos os lugares de uma vez só, mas como também, como vereadora, eu não posso estar, às vezes, em todos os bairros da cidade, né? Mas quando essa atribuição a gente foi chamado pelo partido, né? O presidente do partido, Vanderlei Lobenos, disse: olha, vai lá, seja candidato, o partido precisa e tal. A gente pensou exatamente nisso, né? Como é que a gente faz para ser uma deputada estadual atuante, né? Primeiro, esteja muito, muito aberta, e eu sou muito aberta a falar com as pessoas, a ouvir os grupos, a prestar atenção nas reivindicações. Aqui, na hora que eu cheguei hoje de manhã, já vi aquela reivindicação lá, né? Já estava com vontade de ir para lá, mas aí eu tinha compromisso. Sim, verdade. Para chegar lá e dizer, ó, oh, conta comigo, porque realmente é um absurdo um estrangulamento aqui, num lugar como esse, né? A gente vê a sociedade sofrendo. Então, assim, vai contar com a minha presença, com a minha pontualidade, com a minha capacidade, né, de diálogo, com a minha disposição para formulação legislativa. A gente faz isso assim com muita atenção, porque realmente falta lei, né? Falta lei para tudo, né? Assim, em todos os sentidos, a gente precisa. Por exemplo, só ontem eu colhi uma que foi numa reunião de final de noite. A pessoa me disse, Luísa, Mato Grosso do Sul não tem uma lei que garante transporte gratuito para as pessoas que são acometidas de câncer e que estão em tratamento. Transporte interestadual e o transporte intermunicipal. Precisa de uma lei estadual. Pronto, está anotado. Essa é uma das leis que a gente vai fazer, né? Mas inúmeras outras que a gente precisa
fazer. Mas também vai contar muito comigo para cuidar da saúde, sabe? Problema grave. A saúde consome imensos recursos dos contribuintes e é um horror, né? Vamos falar bem a verdade. Né? As pessoas que precisam de um tratamento numa situação qualquer da vida já começa a bater o desespero. E a gente precisa de fiscalização da saúde. Eu não sou aquela vereadora ou serei aquela deputada que vai ficar entrando na UPA, não por nada. É porque eu acho que ali não é meu lugar. Meu lugar é lá na Secretaria de Saúde, conversando com o secretário ou a secretária, falando com o governador ou com a governadora, enfim, falando com os demais da Assembleia, para que a gente tenha resolvido os gargalos da saúde do Mato Grosso do Sul. E são muitos. A gente não tem funcionado esta questão da regionalização, né? O problema da regulação de vagas, vocês estão acompanhando, é um dos maiores escândalos na saúde pública historicamente aqui no nosso estado. As vagas para internação serem objeto de comercialização por interesses de uns e outros, né? Inclusive de gente que está ocupando o espaço da política, o espaço do poder, e a gente não pode admitir isso. Então, vou estar muito atenta à questão da saúde. Claro, a questão da educação também, porque a educação é uma questão muito importante, começa por essa questão da educação infantil, não posso ficar quieta diante de falta de vaga para as crianças na educação infantil. Isso não é uma atribuição do Estado, é sim. Tanto que grande parte da educação infantil do Estado de Mato Grosso do Sul não está gerenciada pelas prefeituras, está pelo governo do Estado. A gente precisa melhorar essa questão, precisa ter oportunidade para todas as crianças, inclusive para a gente reduzir violência contra a criança, né? A gente precisa prestar muita atenção nessa política. Precisa valorizar servidor público, viu? Servidor público e serviço público é que faz política pública. Esse negócio de privatizar, acabamos de falar agora, isso não dá certo. Não deu certo no transporte coletivo urbano, não deu certo no transporte, na administração da rodovia, não deu certo na ferrovia, não está dando certo aonde privatizou ao serviço de água e esgoto, como, por exemplo, Campo Grande, a gente já está cheio de problema. A concessão do serviço de energia é uma bomba, não é? Né? A gente está aqui todo mundo reclamando, enfim. Então, a gente precisa voltar. E não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro, né, a gente está voltando, as questões mais importantes do Estado estão voltando ao comando dos governos, dos servidores públicos, servidor público concursado, né? Nada desse negócio também das contratações temporárias. Vamos abrir concurso, porque isso é muito importante. A melhoria do salário, através da criação de um salário mínimo regional. Então, as pessoas que estão me ouvindo, da capital, do interior, podem contar muito com a minha energia, com a minha forma de fazer política sincera, aberta, né? Enfim, e que tem todas essas bandeiras como bandeiras muito importantes. E agora, para finalizar, um espaço aberto para a senhora conversar com aqueles que estamos assistindo. Primeiro que é uma oportunidade incrível, né? Quero agradecer muito a você, todo mundo da Folha, né? Nós já somos amigos de muito tempo, já nos conhecemos por outras situações e luta, né? E dizer que a democracia, ela é muito importante, né? Às vezes, a gente está tão acostumado com a democracia que a gente acha que é uma situação dada, está resolvido, mas não é assim. A gente ainda tem que conquistar uma democracia verdadeira. E a democracia verdadeira é aquela que tenha espaço no poder para todas as pessoas. Então, olha só, presta atenção na hora de votar. A gente tem pouquíssimas mulheres eleitas. A gente precisa de mulheres eleitas, né? Não estou falando isso porque eu sou mulher, mas falo isso porque eu sou mulher, então eu sou obrigada a falar. Seria absurdo se eu não dissesse isso. Então, essa é uma distorção da democracia. Nem as mulheres não estão representadas. Nós somos metade da população, mais da metade das eleitoras, dos eleitores. A gente sustenta muito, né, a riqueza desse Estado e a gente não está representado igualmente nos espaços de poder. Então, essa é uma questão importante da democracia. A outra é a questão da democracia racial. A gente pega as estatísticas e nós temos um Estado com uma população negra muito grande e que não está refletida lá no parlamento. Se você olhar lá, quantos deputados estaduais tem negros? Ou negras? Você lembra para me dizer? Nesse momento? Vamos homenagear o João Grandão, que foi nosso deputado federal,
é daqui, um homem preto, né, que representou muito bem, né, naquele momento. Vai voltar logo, né, a gente sabe que ele é uma pessoa da política, nunca vai ficar longe, né, quero até mandar um abraço aqui para ele. Mas cadê os homens e as mulheres pretas na Assembleia Legislativa? Ótimo, então vamos olhar os secretários e as secretárias. Quantas mulheres negras estão lá? Quantos homens negros estão na secretaria, no primeiro escalão? Né? Aonde mais a gente pode enxergar? Então, essa democracia não está adequada. Se você vai votar, preste atenção nisso. Procure candidatos e candidatas negras, né, e negros. Também os indígenas. A gente tem uma massa, né, de homens e mulheres indígenas num estado que tem a terceira população indígena do país, né? E quantos deputados indígenas nós temos? Quantas deputadas indígenas nós temos? Eu não me lembro de nenhuma, né? Em Mato Grosso do Sul. Também isso se repete nas câmaras. Isso a nível do secretariado, né? Apareceu lá alguma secretária ou secretário Guarani, Kaiowá, Quiniquinal, Terena, Caduel, né? Onde que estão? Então, que democracia é essa que só tem homens brancos? Afortunados, grande parte deles. Aonde que estão os pobres? Os pobres conseguem se eleger? Então, pega seu voto, o recado final, pega seu voto e faz valer democracia de verdade. Eu quero agradecer, Luísa, pela sua presença aqui. Esse foi o especial Eleições 2026. Muito obrigado e até a próxima.